Deus, ela fala o seguinte, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a nossa convicção bíblica é que Deus criou homem e mulher. Então, eu tenho amigos, né, inclusive, não sei se ele poderia estar assistindo agora, que eu ia até mandar para ele. Eu tenho 2 amigos que eles moram juntos. E como são meus amigos, eles têm aquela preocupação de estar sempre conversando comigo e falando, Rose, como é que vai ser isso? E eles, porque eles se consideram, se condenam por isso. Então, o que eu falo para eles é a opinião que eu tenho. A nossa carne, às vezes, ela quer satisfazer os desejos dela. E eu entendo que esse desejo homossexual seja algo que nasce da nossa carne, porque, como a Rose falou, nós temos esses desejos carnais. O homem, ele tem essa carne, a nossa carne, ela pede o pecado. Mas o Espírito Santo é que faz com que a gente, né, vença o pecado. E determinadas pessoas não conseguem isso porque não tem o Espírito Santo, porque estão fracas. Mas, à luz da palavra de Deus, esse ato de homossexualidade, ele não é aprovado por Deus. A gente tem diversos versículos aqui que vocês podem nos mandar as perguntas, a gente manda para vocês os versículos. Que a homossexualidade, ela não é aprovada pela palavra de Deus, né? Agora, a nossa carne pede, e aí você talvez esteja vivendo já uma vida de pecado, porque isso, eu falo por essas experiências, que eu conheço alguns casais que vivem na homossexualidade, e muitos deles se sentem assim, eles se sentem condenados, eles mesmos se condenam. Então, só que, por exemplo, você precisa, né, entregar realmente a sua vida ao Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai mudar essa natureza. E você, estando em oração e pedindo a Deus para que Ele te convença, o arrependimento vindo, você é perdoado disso e você começa uma nova vida. Porque nós criamos a luz da palavra de Deus, que é uma prática contrária a Deus. Então, só todos os pecados são perdoados, todos, à medida que a gente se arrepende. Então, ainda que seja uma pessoa que esteja na prática e ela queira sair dessa prática e ela começar a orar, Deus tira ela, Deus tira isso, porque é algo nosso. A gente tem que sempre pedir para que o Espírito Santo mate a nossa carne, a nossa oração diária, porque é como a Rose falou. Homossexualidade é uma coisa, né? Às vezes eu tenho um problema, né? Às vezes a gente tem aquela pessoa que trai, né? A gente tem aquela pessoa que mente. Então, são pecados que são contrários à palavra de Deus, mas que são pecados que são perdoados à medida que você pede perdão e você é transformado e mudado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora eu vou jogar para a Janaína. Na prática, no dia a dia, como uma mãe ou um pai deve agir com o seu filho já declarado homossexual? Qual deve ser a atitude de uma mãe cristã com esse jovem? Para o Senhor, né, para a igreja. Já passei por isso, né, na minha família, né? E um dia, quando aconteceu isso, dentro da minha família, e eu perguntei para o Senhor, né, para o Espírito Santo, se fosse comigo, se fosse meu filho, né? E porque às vezes eu vi muitas pessoas julgando, falando, né? Porque a gente somos seres humanos, somos assim mesmo. E eu falei, Senhor, como eu devo olhar? Como se fosse meu filho. E o Senhor ministrou no meu coração, com amor, abraça, ora, continua do mesmo jeito que você era com essa pessoa. E aí, da mesma maneira que você vai me buscando, né? Ele vai falando, o Espírito Santo, ministrando nas nossas vidas para que a gente possa ministrar a vida daquela pessoa. E a gente sabe, como a pastora falou, né? Que Deus fez o homem e a mulher, né? Mas quando acontece um caso desse, como já aconteceu na minha família, tem meus amigos também, né? E tem uma amiga minha que falou, né? Eu não aceito, vou sair da igreja, uma mulher de Deus, né? O filho já era maior e se declarou e falou, a vida é minha.
E eu falei para ela, não sai da presença do Senhor, porque o Senhor fortalece. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que fala, né? E o filho é teu, Deus te deu, né? Como a gente está falando esse mês de filho, Ele nos deu para cuidar. E eu falei para ela, se ele tomou a decisão, já é de maior e foi embora, continua falando, abraça. E quem falar alguma coisa, fala, o filho é meu. Sabe? Fala para aquela pessoa assim, ó, se fosse você, às vezes eu me pergunto, sabe, se fosse meu filho. Falei, Deus, Senhor, o que eu quero fazer? Qual a minha decisão? Aí o Senhor falou, pede ajuda, né? A gente pode buscar ajuda no Senhor, no Espírito Santo, né? Como a gente está falando aqui dele, e muitas pessoas que, não que a gente, tem coisas que a gente entende, o outro entende melhor, né? Muitas mulheres de Deus, muitos pastores, e eu falei para essa minha amiga, busca ajuda. E ela falou, não, eu estou revoltada, eu vou sair da igreja, porque ela voltou, né? Achou que Deus, falei, não se revolta com Deus. Hoje ela voltou do Senhor, pediu perdão a Deus, abraçou o filho dela. Hoje o filho dela já é mais, assim, né? Porque ele ficou tão revoltado que a mãe ficou e não quis mais falar com a mãe. Hoje não, ela pediu perdão. Hoje são amigos. E ela falou, Naina, hoje eu estou não aceitando, né? Porque é uma coisa, mas com amor eu estou construindo a minha vida pelo meu filho. Eu acho que se fosse comigo, eu faria isso também. Buscar o Espírito Santo, pedir ajuda e abraçar meu filho. Você queria amar, né? Então agora. Posso só falar um pouco mais sobre, né? Porque eu falei sobre, não a prática, mas sim, né? Ele ainda está em pensamento, né? Então, assim, Paulo fala em Romanos 1:26 sobre essa situação que estava acontecendo. E nós sabemos que realmente, mediante a Bíblia, é um ato errado, assim como eu já falei, qualquer outro pecado. Só que, né, a pessoa escolhe. Nós somos pessoas que Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. Né? Nós escolhemos os caminhos que queremos, né, levar, traçar. Então chega um momento que os filhos também passam a escolher os seus caminhos. E quando o filho escolhe um desses caminhos, nós devemos amar, sim, abraçar, mas não também aceitar, porque mediante a Bíblia realmente é um pecado. Então, assim, nós devemos orientá-los que realmente é um pecado que está desagradando ao Senhor, assim como todos os outros pecados, assim como o ato de fornicação, adultério, né, ou qualquer outro pecado. E devemos orientar, deixar bem claro para os nossos filhos que não a homossexualidade ela não é genética. Ela não é genética. Ninguém nasce, né? Ninguém nasce homossexual. É uma escolha. Isso é uma escolha que o indivíduo, né, faz mediante, né, a sua vida. Então, nós também temos que ser claros com os nossos filhos. Nós temos que ser, né, deixar bem claro, é isso que você realmente está decidindo agora, tem suas consequências, porque todo pecado tem sua consequência. Porém, eu, mãe, Rose, jamais abandonaria um filho meu. Então, assim, eu jamais abandonaria o meu filho ou a minha filha, mas também eu deixaria bem claro que eu não aceito essa prática. Porque o Senhor mesmo nos ensina que devemos amar o pecador, não o pecado. Então eu iria abominar o pecado, mas não o meu filho. Eu amaria, né? Continuaria amando o meu filho, como sempre amei. Vou mostrar para ele que eu sou totalmente contra o pecado que ele pratica. Amém? Você percebeu, né, que a gente já começou com um tema bem polêmico, bem difícil de tratar. À luz da Bíblia, elas deram a resposta aqui, à luz da palavra de Deus, né? Falou a respeito do pecado, como a Rose enfatizou, a gente não ama o pecado, mas a gente ama o pecador, né?
concordo com uma questão de escolha, mas isso aí psicologia. outra coisa. Mas vamos lá. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, mas na verdade são duas perguntas de pessoas diferentes. Mas acaba que elas se entram, né, se atravessam aqui. Uma mãe, ela pergunta, ela diz que como mãe não sabe demonstrar seu amor para o seu filho. E ela quer saber como ela faz para mudar. Mas a gente sabe que tudo tem consequência. E um filho também perguntou aqui, ele disse que minha mãe nunca demonstrou amor por mim. E hoje eu estou fazendo a mesma coisa com meus filhos. Tem como eu mudar isso? Vocês percebem que é uma situação atravessa a outra. Né? A mãe ela não demonstrou, por consequência, esse filho que não recebeu também não sabe passar. Mas a questão dos dois é a seguinte: tem como mudar isso? Tem como mudar isso? Então, na realidade, isso aí é uma outra dificuldade que tem em várias famílias, né? E por incrível que pareça, para mudar isso, é só você começar com pequenos gestos, né? Tipo, eu te amo. É uma frase difícil, às vezes tem famílias que é difícil, tem pessoas que falam eu te amo o tempo todo, né? Mas tem famílias que não. Vamos dar alguns exemplos práticos, né? Assim, de família. Por exemplo, eu fui criada numa família que os meus pais, eles não eram tão carinhosos, né? Assim, mas eu sabia, sempre entendi que eles eram amorosos, porque eu sempre me senti amada por eles, mas eles não eram de ficar fazendo declaração de amor, né? E eu fui criada dessa maneira. Pelo que eu me lembro, eu acho que eu nunca vi minha mãe falando assim, eu te amo, minha filha. Mas eu sempre me senti amada pelo cuidado que ela tinha, né? Então, a gente às vezes também tem uma certa dificuldade, porque a gente quer que as pessoas ajam da nossa forma, né? A gente, por exemplo, se a pessoa não fala eu te amo, ela não me ama, será que é isso? Né? Então, ele falou, né? A minha mãe não me tratava com amor. Não, olha só, fica bem explícito aqui na questão, tanto na pergunta da mãe como na pergunta desse filho aqui, é a questão do demonstrar. Demonstrar. Tá, A pastora colocou aqui, através dos cuidados, tal, isso é uma forma de demonstrar. Mas essa mãe diz que não sabe demonstrar o amor. Tá. O que fazer para mudar isso? E esse filho diz que minha mãe nunca demonstrou o amor por mim. Será que ele não percebeu? O que está acontecendo? Exatamente. Eu acho que as pessoas estão muito focadas hoje, principalmente hoje com redes sociais. As pessoas vão lá e botam um amor, tanto amor que tem nas redes sociais, e eu falo de coisas assim, que eu conheço de perto, né? Ai, eu te amo infinitamente, mas aí você está dentro da casa com a pessoa e a pessoa não tem um cuidado com aquela pessoa que ela está indo nas redes sociais seguindo. Então, assim, como mudar essa situação, né? Para demonstrar amor? Coisas simples, coisas básicas, né? Eu tenho uma questão que eu ensinava para o meu filho, hoje eu ensino para o meu neto, né? Quando meu filho era pequenininho, eu falava para ele, assim, eu abraçava ele, né? E falava assim, meu filho, eu não sei viver sem esse abraço, sem esse abraço eu não vivo. Eu falava isso sempre para ele. Eu chegava do trabalho, né? Que eu sempre trabalhei, e todos os dias eu abraçava ele e falava assim, me dá esse abracinho, sem esse abracinho eu não vivo. Eu falava isso para ele sempre. Aí quando foi um dia, eu estava em casa, ele veio me abraçar, né? Aí ele me abraçou, aí eu falei, nossa, me deu um abracinho, eu pedi, falei com ele, ele falou assim, você não disse que você não vive sem esse abraço? Então é para você não correr, ele falou isso para mim, né? Então, hoje, recentemente eu fui contar isso pro meu neto, né? Aí ele pegou a mesma mania, né? Agora ele veio me dar um abraço e fala isso. Então, gente, um abraço é uma coisa muito simples, né? Então, sabe, se tá difícil no primeiro momento, você vai dar um abracinho, vai ser um pouco difícil, mas depois você dá outra, depois você torna essa prática, que a pessoa não vai saber viver sem. Então, eu acho que o que fazer para mudar é quebrar o gelo. De que tipo de forma quebrar o gelo? Fazendo gentileza, né? Uma gentileza, olha, eu sempre falo isso na casa, gentileza gera gentileza. Se você chegar e fizer uma gentileza com o seu filho, daqui a pouco ele vai estar fazendo uma. Ele pode demorar mais. E a gente faz de 1 milhão até que venha uma, né? Mas um dia a gente vai, dessa forma, começar. Como fazer é começar as pequenas coisas. Isso que eu Amém.
tenho um exemplo vivo, né, sobre essa questão, não vou citar nomes, né, porque eu não acho, né, bom falar sobre isso, e que ele tem problema de lidar com a mãe e a mãe tem problema de lidar com ele. Foi praticamente isso que, né, a irmã Lígia passou para nós. Então, assim, só que ele não cede e nem ela. Ele espera que ele procure e acredito que ela, como eu não tenho convivência com ela, também tem a mesma perspectiva, a mesma visão. E eu converso com ele, eu tenho convivência. E ele já tem mais de 5 anos que eu falo para ele, você deve procurar sua mãe, pedir perdão, tentar entendê-la. Não, mas é ela que tem que me pedir perdão. É ela que tem que fazer isso, isso, isso. Então fica uma situação que nem ele faz e nem ela também. Fica uma situação que o tempo passa e nenhum dos dois consegue ter uma aproximação e daqui a pouco, né, a morte chega e o que aconteceu entre os dois? Não viveu um amor de filho e nenhum amor de mãe com filho. Então, é o que eu entendo, é o que eu tiro de experiência nisso. Que a minha relação com a minha filha é totalmente diferente. O que eu ensino para ela é que eu a amo, eu falo todos os dias, assim como a pastora deixou bem claro, eu falo todos os dias que eu a amo, ela não é a mesma coisa, e se vier a acontecer uma situação dessa, que eu vou perdoar e que ela também vai me perdoar. Porque a gente não pode deixar essa amargura dentro do nosso coração, porque fica ele ferido, ela ferida, fica uma situação que ainda, né, não foi resolvida. É necessário que eles resolvam essa situação, porque é algo do passado que precisa se resolver e que vai transformar a vida dos dois, acredito eu. Aqui entra também a falta de perdão, né, que transforma, que liberta. Então ali precisa, né, algo disso. Então a primeira coisa que deveria acontecer é uma conversa, né? E depois então tentar entender um lado e o outro também tentar, porque são os dois lados. Um tem a sua dificuldade e o outro também. Todos precisam se né? Minha mãe e meu pai eram assim como a pastora Rosa também falou. Não era de abraçar, não era de beijar. Eles achavam que o amor que eles transferiam para a gente era assim, então alguma coisa que a gente estivesse precisando, uma necessidade. E a gente foi vivendo com isso, e por algum dia eu perguntei para minha mãe, ela falou assim, tua avó me criou assim. E aquele negócio que vem de geração em geração. E quando eu via minhas colegas, né, na casa das minhas colegas, e via abraçando, beijando, eu falei, meu Deus, família diferente, né? Aí eu falei, mãe, não, a gente ama vocês, mas assim, pai não abraçar, era muito seco. E um dia, quando vim me casar, eu também via lá do lado do meu esposo, né, o pai, eu falava, nossa, o pai beijando no rosto do filho. Diferente, né? Porque a gente tem o tamanho, né? E meu sogro falou assim, a gente aqui é tudo assim, pai, beijo, filho, tudo no rosto. Então foi legal. E quando eu tive o Mateus, né, meu filho, eu falei assim, poxa, tem que contar. Tem que contar, não posso só em gesto dar presente, que eu te amo, dou um presente. Não, eu acho que vale muito mais um abraço e um beijo do que um presente, né? E comecei a mim, mas ainda era trabalhar isso. não conseguia. Eu falava, meu Deus, esse beijo lá de trás. Aí quando eu comecei a vim para a igreja, né, evangélica, comecei a falar com o Senhor, fui aprendendo na casa do Senhor. E eu escutava falar, fala com o Senhor, pede ao Senhor que Ele vai mudando, né? E comecei a buscar, a falar. E eu falei, Senhor, muda minha vida, não posso, tem que ser mais. E comecei a abraçar mais meu filho, aí ele ficava olhando assim, aí eu falo, te amo, né? E hoje, né, eu tenho um exemplo vivo na minha casa, né? Porque muda, as coisas mudam. A gente ficou buscando, né, uma atitude, um gesto de carinho, né? E hoje eu vejo a minha filha, né? Tem 4 anos, e ela falou um dia assim, nossa, a gente poderia se beijar mais, né? Não só para mim, mas para o pai, para o irmão, né? A gente podia falar mais, eu te amo. E se abraçar mais, pô, veio de uma criança. Sabe? Então, Deus, quem Ele quer, como Ele quer, na forma que Ele quer.
hoje, quando eu chego, o pai chega, ela fala, nossa, que saudade, ela não espera. Ela já vem. E esse dia eu até comecei com algumas pessoas, eu falei, uma menina falou pra mim, nossa, não consigo abraçar meu filho, consigo beijar. Eu falei, consegue, pega o Espírito Santo. Vai lá, abraça, ele vai te abraçar, você abraça, daqui a pouquinho ele vai te abraçar. E ela falou, gente, sabe o que eu estou fazendo? Aos poucos está mudando. E eu falei para ela, eu vi isso na minha filha. Hoje ela fala, meu filho já veio a mesma coisa meu da minha mãe, e eu trouxe isso para minha casa. E depois que minha filha nasceu, as coisas foram mudando, e hoje ele fala, mãe, ela não espera a gente falar, né? Ela vem direto. Eu te amo, hein? E você tem que responder. E se você responder baixo, não escutei não. Pode falar mais alto. Então, é a atitude de uma criança, não tem idade. Amar, falar eu te amo, nossa, como é que transforma a vida da gente. Um abraço de um filho, né? Um abraço da minha mãe. Hoje eu vou na minha mãe, né? Falo, mãe, eu te amo. E um dia ela falou assim, eu quero que vocês confundam depois que eu, né, for embora dessa terra, não. Fala agora. Então eu falei, meu Deus, tira isso de mim. E toda vez que tem reunião de família, eu falo para minhas irmãs, né, que são muitas irmãs, né? Eu falo, gente, vamos mudar. Né? Eu tenho uma irmã, né, que ela é. Eu acho que para a gente falar amor, falar em amor, falar eu te amo, a gente não precisa ser mulher de Deus evangélica. Claro que a gente tem muito o Espírito Santo. Mas eu tenho uma irmã que ela é sozinha, né? Cria 2 filhos, homem. E ela e meu sobrinho falou, tia, minha mãe não me abraça. Um homem casado, né? Minha mãe não me abraça, minha mãe não fala, minha é seca, sabe? Aqueles filhos que falam, minha mãe é tão seca. Eu falei assim, vai você. Abraça ela, fala, mãe, eu te amo. Fala, Deus, tira isso aí, né? Tu acha que ela é? Tira, Deus, tira essa pedra aí, Deus tira. E hoje ele fala, tia, sabe o que eu estou fazendo? A mãe está me abraçando. Então, o gesto, como, né, a gente vem lá, acho que vem lá do, né? Então, que a gente pode deixar lá atrás e viver uma vida melhor. Amém? Precisa quebrar, né? Isso. Então, aqui a resposta prática é isso. Para mudar, tem que ir lá e mudar. Tem que querer mudar. Então, com atitude, como a Janaína falou, peça o Espírito Santo, ele vai te ensinar a forma de mudar. Porque aqui nessa pergunta da filha, ela diz que está repetindo com os filhos. Então, só para você pensar, querida, se você não gostou, lembra da sensação que você sentiu. Então, você não vai repetir isso com seus filhos. Na prática. E já que, vou pegar aqui um gancho da palavra da pastora, que ela disse que quando chegava ele abraçar. Visto que as mães hoje têm que trabalhar fora, muito tempo para estar ali de criar seu filho, prazer de levar na escola, de levar na escolinha de futebol, na natação, porque precisa trabalhar para manter. E aí tem uma pergunta aqui que ela diz assim, que eu sou, quando eu não tenho tempo com meus filhos, é certo ligados na internet o tempo todo, e a outra aqui, se a igreja tem a obrigação de dar esta educação espiritual, se a igreja é quem tem que ensinar, se é a tia da salinha, se é a professora da escola dominical quem tem que ensinar isso. Então a gente vê que muitas mães se sentem culpadas porque não tem aquele tempo todo para ficar com os filhos. Mas como é que a gente resolve isso? É a escola dominical que tem que ensinar a parte espiritual? É a internet, a televisão, já que eu não tenho tempo, eu posso deixar ele lá. Fica aí na televisão, fica aí na internet. Como fazer nessa situação? Pode começar? Pode começar. Você vai na hora dessa prática, né? Então, assim, eu sou um exemplo, né, dessa situação, porque eu sempre trabalhei fora. Na realidade,
eu trabalhei fora desde os 14 anos e eu me casei, tive meus filhos, só fiquei em casa a licença maternidade e voltava. Então, assim, na realidade, esse tempo que a gente perde, né, trabalhando, enquanto nós filhos estão em casa, é um tempo que a gente não recupera, né? Na realidade, assim, eu sempre trabalhei porque eu sempre precisei, né? Eu sempre falei com as pessoas sobre uma questão de sobrevivência, porque o salário do meu marido era muito pouco e não dava pra gente viver com aquele salário. Então, também não vou dizer que eu não gostava de trabalhar, porque eu também gostei de trabalhar. Eu tinha uma vida profissional, tenho, né? Até hoje eu sou aposentada, mas ainda tenho minha vida profissional. Porém, é uma coisa difícil mesmo, né? Essa carência que a criança tem, essa falta. Aí, como eu mencionei o exemplo que eu chegava, né, e abraçava ele, era como se eu tivesse, pela minha ausência do dia, eu dava aquele abraço nele, e era a mesma coisa para minha filha, porque eu tenho 2 filhos, né? Não sei se a filha está me vendo, senão daqui a pouco ela vai falar, poxa, falou só do filho. É porque ele foi o primeiro, né? Então foi a minha primeira experiência, por isso que eu estou nele. Mas os meus 2 filhos, eu sempre trabalhei. E assim, como é que a gente pode resolver isso, né? Porque eu acho assim, enquanto você é obrigado a trabalhar, você pode ficar em casa. E tem que ter, claro, aquele cuidado, ter alguém cuidando, alguém da sua confiança. Mas você entrou em casa, né? Acabou. Você tem que se preocupar com seu filho. Essa sempre foi a minha prática. E assim, eu acho que ainda assim é difícil, porque a criança ela sente falta, essa educação que tem que vir dos pais, né? Esse aí é o papel dos pais, né? O seu filho veio a partir de você, então é você que tem que educar. É uma responsabilidade sua, você não pode ser omissa. E você não pode, como a Lídia falou, acho que anteriormente, na nossa conversa, que às vezes tem interferência, né, de familiares. As interferências, se for de bom senso, né, você pode, né, passar um filtro e até aceitar, não ser mal educada, mas você é o responsável por aquela vida, né, que está ali na sua. Então, como que a gente resolve isso, já que você tem que botar a comida na mesa, né? Porque a gente fala também que tem muitas mães que elas educam sozinhas, elas são mães solteiras, mães que têm que cuidar do filho, não tem como ela não trabalhar. Porém, o tempo que você pode estar com seu filho, esse tempo tem que ser da melhor qualidade, você não pode, vamos dizer assim, negligenciar, essa seria a palavra. Né? Eu vejo muitos casos de pais que entregam o celular na mão da criança para que ele fique quietinho. Assim, eu discordo, né? Discordo, tem que ter horário, tem que ter controle dessa internet, né? Porque a internet é uma coisa boa, mas ela tem que ser usada com cuidado. Então, assim, se você tem que trabalhar, se você tem que botar comida na mesa, você tem filhos para criar, você tem que, no momento que você não está trabalhando, você tem que estar em todo lugar do seu filho. Eu falava isso para eles, né? Assim, eu falo para eles hoje em dia isso, conto para eles. Eu realmente não ia em nenhum lugar que eles não pudessem estar comigo. Quando eu entrava da minha casa para dentro, chegando do trabalho, ninguém fazia mais nada comigo, porque sou eu cheguei, a mãe está com eles. Então, assim, nunca saí, nunca fui um passeio. Se era um passeio que eles não podiam ir, eu não ia. Né? Eu não ia. E eu acho que tem que ser por aí. Você tem a necessidade de trabalhar, você trabalha, mas a educação não pode ser deixada para a igreja. Né? A educação espiritual você tem que orar com seus filhos. Né? Eu me lembro que quando o Adler era pequenininho, meu risco, às vezes eu brigava com ele, eu falava assim, olha, se você não me obedecer, eu não vou orar mais com você. Porque ele amava aquele momento que a gente ia para a cama dele orar para dormir. Eu falava, ó, se você parar, eu não vou orar com você. Ele, mãe, para. Então, todos os dias tinha aquilo, de noite. Né? Eu ainda fazia faculdade, eu chegava em casa muito tarde. Então, hoje, assim, eu olho para trás e fico pensando, eu perdi muito tempo, né, de experiência de estar com meus filhos. A minha filha tem 19 anos e até hoje ela me cobra disso. Essa semana ela falou que eu não brincava com ela na rua, né? Então, são coisas que ficam umas marcas, mas que o Espírito Santo, né, como a gente está falando aqui, o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas para suprir essas carências, mas que a gente tem esse cuidado, que a responsabilidade é nossa,
E ainda que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter tempo para eles, tem que se dedicar a eles, porque eles sentem muita falta. E esse é um tempo que não se recupera. Essa é a sensação que eu tenho. E a questão da escola dominical? Quem tem que ensinar é a tia da escola dominical, casa que se aprende o básico. Assim, a igreja, né, ela realmente ajuda muito. Eu lembro de quando eu tinha uma certa idade, eu fui convidada por uma amiga, tinha meus 8, 9 anos, por aí, na escola bíblica. Uma vez, dali eu já tomei gosto, ninguém da minha casa era criança. Nós temos essa obrigação, tem que começar dentro de casa. Falei sobre isso, que eu tiro 1 hora para ler a palavra com a Vitória, para louvar o hino da harpa. É a minha parte que eu tenho que fazer. Não posso delegar isso à igreja, como eu falei, à escola, qualquer outra instituição. Sim, a igreja é fundamental. A igreja faz o seu papel, ela realmente ensina, né? Ensina muito bem, as tias são preparadas, é de Deus. É assim, só que o pai e a mãe também tem que fazer, né, essa parte em casa. Tem que realmente ter esse tempo para com seu filho, essa dedicação. Tem que mostrar a ele o quão importante a leitura bíblica. Eu falei com o Senhor, a partir do momento que a Vitória aprender a ler, o primeiro livro, a primeira coisa que ela vai ler é a Bíblia. E foi o que eu cumpri com a minha... Eu fiz essa promessa para o Senhor. Então foi a primeira aqui, Vitória. Esse aqui é o seu presente. Você vai começar a ler a Bíblia. Mesmo que ela não venha ter entendimento hoje, né, de total das palavras, só que aquilo ali já está sendo ministrado no coraçãozinho dela. Ela tem 7, vai fazer 8 anos, ela já sabe ler. Além de ajudá-la, né, na leitura, que é uma bênção, eu coloco ela também para fazer leituras de livros bíblicos. Ela também gosta da parte de leituras como criança, qualquer outra criança, livros normais, então eu também deixo, não tem problema nenhum. Só que eu faço essa cobrança porque eu tenho que ensinar o caminho que minha filha deve andar. Eu cobro mesmo. E tem dias que realmente ela não quer, mas eu cobro. É uma regra lá em casa. Lá em casa é uma regra. Não. Este momento é para agradecer, é para louvar e para aprendermos. Só que assim, eu não só obrigo a Vitória, eu também faço. Então ela não pode apontar, mãe, como é que a senhora vai querer algo de mim que a senhora não faz? Não, nós fazemos juntos. O exemplo fala mais alto, né? É. O exemplo arrasta, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu vou mudar aqui totalmente o mundo. E a gente vai entrar numa questão assim bem delicada, que são filhos adolescentes, já naquela fase, adolescente para jovem. Tá? E aqui chegou uma pergunta, uma mãe que está muito desesperada, essa pergunta não foi feita para mim, não foi feita para o pastor Júlio, que está sempre que ele sempre recebe essas perguntas, e a mãe disse que minha filha disse que quer ir morar com o namorado. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Isso foi uma pergunta. Agora preste atenção na segunda mãe também, que é uma questão assim bem delicada, porque quando chega na fase da adolescência, criança você leva contigo para todas as partes, mas já quando é adolescente e jovem já fica um pouco mais difícil. Meu filho teve uma desilusão com a vida e colocou a culpa em Deus. Hoje ele tem adesão à igreja. O que eu faço? O que eu faço? Então, note bem, são duas pessoas distintas, mas a questão está relacionada com os jovens e adolescentes. Uma é ir embora com o namorado. O que fazer nessa hora? O outro não quer mais saber de Deus, colocou a culpa em Deus do seu infortúnio, da sua desilusão. Como fazer nesse caso? Janaína, você vai começar a falar com essa mãezinha que a menina quer ir embora. Se fosse, né, a gente tem que colocar para nós, né, primeiro, né? Mas você, mãe, que está ouvindo agora, está passando por isso, eu sentava, né, escutava minha filha, né, o jeito que ela tinha que falar,
falaria também, né? Entrava na palavra do Senhor, sou uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Mas se fosse uma adolescente, a responsabilidade era minha, como mãe, né? Porque ainda ser nova, né? E tudo carreta na mãe, né? Por aí tá. Mas já fosse uma adulta, eu ia falar que a escolha era dela, né? Eu ia falar que eu não estaria satisfeita, né, com aquela situação, né? Pedia para ela esperar um pouco, orar, mas se ela, no momento, né, que ela poderia estar revoltada, né? Não, eu vou embora e vou, né? Eu orar e abraçar, ia falar, estou aqui, né? Porque tem uma pessoa conhecida minha que está passando por isso, né? Hoje foi embora, né? Tem um neném, já está sozinha, uma menina solteira, né? Nova, 20 e poucos anos. Saiu nova de casa, 20 e poucos anos que ainda é nova. Está comigo uma criança. E ontem ela até ligou para mim e falou assim, minha filha está voltando para casa com o neném. E eu falei assim, amém, abraça ela, conversa com ela. Olha a forma que você fez quando ela saiu, faça agora. Eu tenho certeza que ela não esqueceu de nada do que você falou. Porque nós filhos temos que ouvir, né, a nossa mãe. Porque quando a mãe fala, é por amor. Pode ser até que, né, eu já passei por isso, eu falei com ela. E às vezes a minha mãe fala algo pra mim, ou solteira ou casada, porque a minha mãe até hoje, a gente pode estar casada, ela chama e fala, se ela achar que... E eu falo às vezes, Senhor, por que minha mãe falou isso? Eu não entendo, porque eu não fiz. Por que ela falou? Por que ela está falando dessa maneira comigo? Sabe? Então, você que é adolescente, escuta sua mãe, respeita, sabe? Ouve, porque a mãe ela ama, é um amor, não sei explicar, é um amor que a gente renuncia a muitas coisas por causa de um filho, né? Deixando muitas coisas para fazer por causa desse filho. Eu, como mãe, não aceitaria quando ela ser adolescente, mas se for, deixaria ela ir. Eu tenho certeza que ela ia voltar e ele lembra de tudo aquilo que eu falei para ela. Eu creio no Espírito Santo. Mas a idade da filha... Não. Então, o que acontece? À luz da palavra de Deus, nós, né, que somos cristãos, a gente é a favor do casamento, né? Se o jovem quer sair de casa, quer ir morar, ter uma vida de marido e mulher, né? Biblicamente, nós conhecemos que o casamento deve ser feito, né? Independente da idade. Eu quero ir, e eu tenho uma filha, né? E aí às vezes ela fica brincando comigo e fala, você é de casa, você quer... Aí eu falo para ela, daqui você só sai casada. E aí eu ainda falo assim, eu quero festa, eu ainda falo assim, né? Eu falo assim, então se não tem dinheiro para fazer festa agora, não vai sair tão cedo, né? Porque o que a gente entende é que casamento, que para você sair de casa para morar com um homem, você tem que estar casado. Só que a gente não tem como enfiar as vezes dentro da cabeça dos nossos filhos, né? A gente ensina, a gente faz o nosso melhor. Mas se eles tomarem uma decisão de que querem ir, a gente não pode acorrentar, né, no pé da mesa, não tem como fazer isso. Então, na minha opinião, se for a minha situação, se eu tiver que viver uma situação como essa, que a gente não sabe qual é o dia de amanhã, mas se eu tiver que viver, eu vou chamar e vou conversar. Eu vou falar, você quer sair daqui? Que foi a mesma coisa que eu já falei pro meu filho. Eu falo isso para minha filha. Saindo daquela porta ali para lá, então vai ter que arcar as suas despesas, né? Se você quer morar, quer casar, então vai pagar conta, né? Vai comprar suas coisas. Se tiver filho, aí você vai ver o que é, porque às vezes eles não têm uma noção do que é uma vida, sustentar uma casa, uma família. Então, eu falaria isso, olha, você quer ir, as consequências vão ser essa. Você vê se é isso mesmo que você quer. Porque se você quiser, você sabe que a luz da palavra de Deus, eu não concordo,
E assim, e você foi criada, você sabe que todos os nossos erros a gente sofre consequências. O que eu acho que às vezes falta muito nessa geração de hoje, né, desses jovens, já a questão aí vem dos jovens, os jovens às vezes eles não têm muita noção das consequências dos atos que eles vão ter que depois impulso. Exatamente. Né? Então a gente tem que, na minha opinião, como mãe, como mulheres que somos, que vivemos na dependência do Espírito Santo, nós devemos orar, pedir incessantemente que o Espírito Santo convença o coração dos nossos filhos, que o Espírito Santo trabalhe, mas nós não temos que nos culpar por algumas atitudes deles, né? Se ela quiser ir, se no caso se ela for menor de idade, eu não deixo. Eu não deixo. Menor de idade está na minha responsabilidade. Então eu vou dizer, não vai. Não vai, eu vou na polícia. Não deixo. Agora, maior de idade, a gente já não pode fazer mais nada. Então, assim, a gente tem que parar por tudo isso e a gente não tem que pensar duas vezes. Mas se ainda assim, eu vou dizer que está sendo colocada a palavra de Deus. E se depois se arrepender, aí eu vou falar, tudo bem, vem cá, meu filho, vem cá, meu filho. Você viu o que você fez? E assim, eu acho que vai ser de aprendizado. Mas o que eu puder fazer para impedir, eu vou fazer diante da palavra de Deus e das leis, né? Que é para o menor de idade. Filha menor de idade não tem que sair. Esse jovem que teve a desilusão e colocou a culpa em Deus. Hoje não quer saber da igreja, hoje não quer saber nem que fale o nome de Jesus. O que fazer? Como agir nessa situação? Tem muitos famílias, não só esse jovem, mas tem vários jovens, vários homens, né, que já foram de Deus, mesmo de ministérios, que por uma situação ou outra levou, né, a essa circunstância. E eu conheço discipulado, uma irmãzinha chegou a falar comigo sobre isso, do irmão dela que estava passando sobre, né, devido a algumas perdas na família, o irmão passou a colocar a culpa em Deus. Então ali foi, eu aconselhei essa irmã, né, pedi orientação ao Espírito Santo e falei com ela, irmã, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Não deixar de orar pelo seu irmão e crer que Deus muda essa situação e a qualquer momento ele volta a crer em Deus que a gente serve. E eu orientei também e falei que isso realmente acontece. Se nós, seres humanos, somos pessoas assim. Às vezes a gente tem desilusões na vida, às vezes a gente se perde, mas só que vai chegar um momento que a gente precisa se encontrar. E eu a orientei, falei com ela, tentem buscar algum livro para ajudá-lo, filmes que venham falar sobre isso, e levou pessoas a essa situação, esse tipo de situação. E ela agradeceu, ela falou que ia fazer isso, depois eu consegui um contato com ela, mas ela ficou muito grata, ela já ficou mais esclarecida sobre esse assunto. E ela realmente tem vários casos que precisam ser estudados. Tem várias situações, a gente tira, né, mediante a palavra de Deus, sobre a situação de Jó, que a esposa de Jó se revoltou contra Deus. Eu acredito que ali, Deus entendeu a esposa, desabafo. Ela perdeu 10 filhos, foram 10 filhos. Imagina, a gente às vezes perde um, a gente já fica num estado de como, eu nem sei dizer porque, graças a Deus, eu não passei por essa situação. Mas eu imagino que uma mãe perdeu um filho, a esposa perdeu 10. E quando ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre, é um desabafo. Deus entende o nosso desabafo, Deus entende o nosso desespero, Deus entende as nossas angústias. Deus é um Deus que nos entende, Ele é o nosso Pai. Então eu creio que nessa hora, né, Deus entende esse momento, que o irmão, que o adolescente se revoltou, né, se distanciou um pouco de Deus, mas eu creio, em nome de Jesus, se a mãe ou o pai conversar, orar, buscar, né, interceder, como foi falado hoje de manhã, pelos filhos, tentar compreender o que aconteceu, mostrar para ele que Deus está no controle de todas as coisas, que para tudo há um propósito, nós cremos nisso,
que aconteceu na vida de Jó, que Deus tinha propósito na vida de Jó. Eu creio que Deus, assim como compreendeu aquela esposa, Ele compreende cada um de nós e compreende também essas pessoas. Então, esse vídeo aqui, a gente vê que geralmente isso não acontece só com jovens, acontece com adultos também, que sofrem um revés na vida, tem uma decisão e põe a culpa em Deus. Isso não seria também uma herança adâmica, sabe? Aquela pessoa que não reconhece o seu erro e quer colocar sempre na conta do outro, como Adão falou para Deus, foi a mulher que se me deu. Eu não tive culpa, foi ela, foi o Senhor que me deu. Assim, sem reconhecer a sua culpa, a sua participação, porque para você ter uma desilusão é porque você investiu um sentimento, uma fantasia que seja, mas você investiu naquilo ali. E não reconhece o seu erro. Poderia ser por aí, pastor? Sim, poderia sim, porque a gente tem muita dificuldade para aceitar que a gente erra. Né? E normalmente a gente procura sempre uma desculpa, seja numa pessoa, seja até mesmo em Deus, e a gente acha que, sabe, Deus não foi com a gente se não fez do jeito que a gente queria que fosse. Né? Então, assim, a gente tem essa característica humana nossa, né? A gente tem. Agora, eu concordo aqui com a Rose, a gente tem esses momentos, mas esses momentos eles vêm e passam, né? Então, que esse rapaz que está vivendo isso agora, essa desilusão, sabe, que ela venha interceder por ele, porque eu creio que o Espírito Santo muda essa situação, porque é o ser humano assim, o ser humano assim. Qualquer problema que acontece com ele, a gente sempre tem a tendência de procurar o outro. E eu sei que a psicologia explica isso. Amém? Eu estou procurando uma pergunta que chegou aqui, eu achei muito interessante. E eu vou compilar essas perguntas aqui. Cadê essa mãe? Essa mãe diz que a minha filha engravidou e eu não aceito. Como eu devo agir nesse caso? Eu mando ela fazer o aborto? Então essa mãe está com essa questão com a filha grávida, mas ela não aceitou ainda a ideia. Não sei aqui se ela não aceitou a ideia de ser avó, ou se ela não aceitou a ideia de ter uma filha mãe solteira. Ok? Mas também tem uma aqui sobre uma mãe solteira, uma pessoa que diz que eu sou mãe solteira e eu posso perder minha salvação? Por isso, por essa questão, eu vou dar já minha opinião. Amada, não existe mãe solteira, ok? Existe mãe. Existe mãe, não existe mãe solteira. Claro, essa é a minha opinião. Então, aqui, essa mãe que quer que a filha faça o aborto e a outra que já é a mãe solteira pensa, será que eu perco minha salvação? Como fazer? O que a gente pode falar para essas duas mães? Eu não tenho assim, a minha filha tem, né? Mas eu passei por isso, né? O meu filho com a minha nora, né? Posso falar aqui que eu não sei, porque já ele sabe. Quando ele veio me contar, né? E, assim, em algum momento fiquei triste, alegre, porque eu era uma neta, um neto, e fiquei triste porque eu falei, meu Deus, queria tanto ver meu filho casado, entrando numa igreja, falando que eu falei com Deus. E, né, um menino, eu falei, casado, entrando numa igreja, com a minha nora, de noiva. E eles iam morar na casa deles, e né, aquele sonho de mãe. E quando meu filho veio me contar, eu falei, eu e meu esposo respiramos, e ele falou, nem agora. Eu falei, agora eu tenho que assumir. Assumir o que você fez, assumir como pai, né? E ela veio perto de mim e falou, o que eu faço? Eu falei assim, se você fosse minha
filha, mas é uma nora, então nora, né? A gente abraça como filho. Eu abraçaria minha filha, né? No momento eu ficava um pouco, né? Porque eu sonhei algo, mas Deus faz como Ele quer, né? A gente sonha tanta coisa e acaba Deus mudando tudo. E eu abracei ela e falei, a gente está aqui, vamos estar aqui para ajudar vocês. Vocês vão, né? Querem ficar junto? Não, a gente quer ficar junto. Vai assumir, ou assumir junto, ou assumir separado, porque vocês são adultos, não são obrigados a ficar junto, mas vai ter que assumir a criança. E ele falou, não, mãe, eu vou assumir ela e vou assumir a criança. E ali conseguimos, né, graças a Deus, eles estão morando na casa deles, que eu falei, sei onde vou botar. Porque o pai dela, na época, ficou muito revoltado, falou que ia botar ela na rua. E eu falei pro meu marido, na rua não. E põe se fosse a nossa família. Mora aqui mesmo, a casa é pequena, vai ficar todo mundo aqui. Mas, né, glórias a Deus, né, porque eu orei e falei assim, o que eu faço? Vou botar aqui, quando eles pagar, meu filho estava começando a ir para o quartel. Quando ele já tiver mais um pouco mais, né, porque vai vir as coisas das crianças, ela já está grávida, ele paga um aluguel e sei, se eu faço como é que o senhor acha melhor. E eu comecei, orei, e minha sogra falou, não, tem uma casinha aí. Eles querem morar junto, querem ficar junto. Está lá, estão morando na casa deles. Eu falei assim, muito obrigado, porque minha casa não dá. Eu ficar, né? Eu, meu esposo, Sofia, mais uma família, né? Mas eu falei pro meu marido, se não tiver outro lugar, é aqui que vai ficar. E hoje, né, e na época ela falou, sogra, meu pai falou que ia me botar na rua. Eu falei, esquenta não. Ora a Deus. Fala com Deus, porque Deus tem poder para transformar vidas. Hoje o pai dela pediu perdão, trata ela, né, como ela queria que tratasse no começo. Não quer mais largar a neta, né? Porque hoje está com 3 anos. E eu vejo Deus, assim, nisso tudo, porque muita gente ligaram, né? Falaram que, poxa, não casaram. A tua experiência, você é a mãe do menino. Agora, se coloca no lugar desta mãezinha aqui, que é a mãe da filha, que está grávida, e ela pensa em mandar a filha fazer o aborto. Não. O que fazer? O que você diz para essa mãe? Não faça isso. Não manda a filha fazer um aborto. Primeiro, que é de Deus. Segundo, que se fosse a minha filha, não, eu abraçaria, ficava com ela, ficava com a neta. Não, em nome de Jesus, meu irmão. Não, muito. É matar uma criança. E com relação, o que a gente diz para essa mãe? Porque ela se acha indigna, se acha mãe solteira, será que eu vou perder? A salvação, ela é de graça, é um dom gratuito de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para que todo acesse a salvação. Então, para você ser salvo, você tem que crer que Jesus morreu para te dar vida. Então, você é salvo quando você crê nesse poder, né? Só um versículo para a gente aqui, Mateus 26, 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o sacrifício de Cristo é o que salva. Então, é fato. Agora, as nossas atitudes, às vezes, nos condenam, né? A gente comete erros, mas a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E o dom gratuito de Deus é o perdão. A palavra é, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, se ela está se sentindo culpada por isso, né? Então ela vem pedir perdão, eu vou fazer, né? Pegar a palavra da religião. Não tem mais segredo, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, você é humano, né? E o filho é bênção, né? Independente de qual seja a situação, né? Igual a mãe falou, eu devo aconselhar, né? O que eu faço? Eu não aceito. No momento como esse, você não tem mais que aceitar
aceitar porque já aconteceu, então já é fato, né? Existe uma pessoa sendo gerada ali e aquela pessoa deve ser protegida, a vida ela deverá sempre ser protegida. Então, você tem um filho, você tem a mãe solteira, né? A mãe solteira não, mas é uma mãe independente, é isso aí, independente, né? Porque eu sou uma independente hoje, né? No fui passado eu tinha, agora eu sou uma independente. Então, o que aconteceu? Nunca houve uma mudança em relação ao meu comportamento com os meus filhos, né? Eu acho até que a mãe independente, ela é até mais forte, né? Porque ela sabe que ela não tem com quem contar, então ela vai ali, ela tem que cuidar de tudo. Então, acho que ela é muito abençoada, tá? Eu tenho isso, porque ela sozinha não tem forças, então é Deus que dá forças a ela. Então, a tua salvação, ela é uma relação sua com Cristo. E o que você sente que seja pecado, talvez essa matéria pecadora, né? Talvez. Então, se você se sente assim, confesse a Deus o seu pecado, confesse ao Espírito Santo, ele vai te perdoar e você vai tocar a sua vida. A Rose falou que ela também, os filhos são heranças do Senhor. Então, não importa como foi feito, como que aconteceu, é uma herança do Senhor que Deus confiou a você para você cuidar, a herança do Senhor. Então, cuida, porque você vai ter que prestar contas um dia, ó, Senhor, tu me deste esse filho aqui, olha aquilo que eu fiz por ele. Né? Então, ele é bênção sempre e a sua salvação vem de Cristo e o preço já foi pago, você está salvo em nome de Jesus. Então, para encerrar, eu vou entrar na fase de educação. Então, a maioria das pessoas fica em dúvida: o que é ser uma mãe segundo a palavra de Deus? Segundo a Bíblia, como é ser uma mãe? Como que é ser uma mãe? Eu posso usar a Bíblia em todas as ocasiões na educação do meu filho? Eu posso castigar meu filho dizendo que ele não vai, olha, hoje você não vai ao culto porque você se comportou mal. Hoje eu não vou orar com você porque você não... Fernanda Carvalho. Sim, sim. A palavra é quando Jesus... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você é cristã, você é uma serva do Senhor, tem o teu cargo ali na obra, mas seus filhos não querem mais ir à casa de Deus, eles não querem estar ali. Como fazer nessa questão da educação? Porque já que é a promessa do Senhor que diz que o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas tem filhos que se acomodam nesta passagem também e acham que por a mãe ser salva, ou o pai ser salvo, eles vão, né? Vão atirar colo, né? Mas essa é uma questão da educação cristã. Então, a Bíblia cabe em todos os momentos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa ainda está vigorando? Essas são perguntas que eles vão responder. Eu posso castigar meu filho dizendo, olha, você não vai para a casa de Deus? O que fazer nesse lado da educação? São 3 perguntas, né? Uma só. Nossa. Castigar. A salvação é individual. Irmãos, ninguém pode dizer, o irmão está salvo, eu não estou salvo. Isso é você e Deus. Então, assim, ninguém pode interferir na sua salvação, né? Isso é algo muito particular, que diz a respeito a você e Deus. Então, porque eu sou salva, minha filha já está salva, porque filho de pastor é salvo. Não existe isso, né? A salvação é individual. Então, assim, segundo, eu posso castigar o meu filho proibindo de ele não ir à igreja? Errado. Você não pode fazer isso. Tem vários outros castigos para você fazer com o seu filho, porque logo a igreja, algo que ele gosta, apesar de que tem pais que não são cristãos. Então há essa interferência, contradição, não há realmente essa briga, às vezes até passa por uma briga, né, espiritual. Ali a gente até pode corrigir uma parte espiritual. Então, assim, se eu sou filho, eu tenho que obedecer aos meus pais, né? Eu devo obediência aos meus pais.
Então, cabe eu obedecer. Meu pai me proibiu de ir à igreja, então eu tenho que obedecer meu pai. Eu vou tentar reverter essa situação e tentar pedir aos meus pais, ou mostrar para os meus pais que eu vou fazer a diferença buscando o caminho do Senhor. Mas como mãe, aplicar esse castigo, não, hoje você não vai para a igreja. Certo de fazer isso? Para mim não é certo, porque eu sou cristã, eu já pratico, né? Agora, a mãe que não pratica, a mãe que não tem essa prática de vir à igreja, a prática de estar na igreja, então assim, se ela colocar esse castigo, na minha concepção, eu acho que é errado, porque todo mundo, irmãos, ninguém passa mais despercebido. Todo mundo, mas está no tempo da ignorância. Acabou isso. Não existe mais esse tempo da ignorância. Todo mundo já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus Cristo. Então, essa estamos vivendo no tempo da ignorância ao ponto de proibir esse filho de ir, porque ela sabe que é algo bom. Na minha opinião, eu acho errado. Ela não deveria fazer isso. Janaína, a Bíblia pode ser usada em todos os momentos na educação do filho? Para tudo? Eu acho que sim. Mas acho que com umas coisas né? Falar com nossos filhos, né? Porque como ela falou sobre obedecer, a palavra de Deus fala, né? Honrar o seu pai e a sua mãe. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Então honrar, as pessoas pensam que honrar é só honrar em todos os momentos. E se por acaso sua filha, seu filho, eles não querem ler a Bíblia, é certo obrigar a ler? Eu acho que não. Eu acho que sim. Você acha Sim, que é certo? sim, que é uma obrigação dos pais, uma responsabilidade deles ensinar. E se eles estão debaixo da sua, né, ordenância, como assim nós estamos debaixo da ordenança de Deus, nós temos a obrigação. A gente não obriga eles a comer, a gente não obriga eles a ir à escola, porque às vezes eles não querem ir. Eles não querem ir à escola. Hoje eu não quero ir à escola. Não quero ir por quê? Tem que ir à escola, a não ser que vocês estejam passando Mas por algum você problema. não pensa que a obrigação vai criar uma aversão a uma coisa que tem que ser tão prazerosa, que é abrir a palavra de Deus? Não penso, porque depende muito da idade também, né, desse filho. Se o filho ainda está em formação, eu estou fazendo com que ele venha crescer, entender o que é melhor para ele. Agora, a partir do momento que ele já tem a opinião dele, aí já é uma outra situação. Aí, assim, a Vitória tem 7 anos. Hoje eu tenho a obrigação, você vai para a igreja sim. Você vai orar sim, você vai ler a Bíblia. Porque se eu não fizer isso, irmã, ela não faz. Ela só quer saber de brincar, ela é uma criança. Ela tem 7 para 8 anos. Assim, Mas eu penso que, assim, a leitura da Bíblia tem que ser um momento especial. Então, eu estou falando aqui na Uma obrigação. A obrigação. Assim, você obriga. Não, você está obrigando. Não torna um peso. mas sabe o que acontece? Por experiência própria, no início ela vem, não quero, hoje não, aquela coisa de criança que a gente já sabe como lidar, né? Ainda mais com os nossos filhos, que a gente sabe, entende melhor do que a mãe para entender os seus filhos. E depois logo ela pega gosto, ela está louvando, ela está falando a palavra de Deus. Então assim, é algo que Deus vai trabalhando. Eu só de mostrar para ela o que tem que ser feito e peço a Deus para fazer a parte dele, que ela venha realmente fazer aquilo de coração. Eu ensino para ela, Vitória, você não tem que fazer por obrigação, você tem que fazer por amor, você tem que ser grata a Deus por tudo que Ele faz por você. E como você é grata a Deus? Buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, buscando intimidade,
Eu faço ela entender, porque às vezes a gente pensa que não, mas os nossos filhos entendem aquilo que a gente ensina para eles. Assim como eles entendem, né, a parte errada, eles também entendem a parte certa. As pessoas falam, são apenas crianças, elas entendem tudo, amiga. Elas entendem tudo, praticamente. Elas assistem coisas, às vezes elas fazem coisas melhores. Tinha telefone, para elas, é uma qualidade muito maior que a nossa. E para encerrar, agora, o que é ser uma mãe, segundo a Bíblia? Ser uma mãe segundo a Bíblia é você ter, né, esse cuidado com seu filho, é você ter autoridade sobre a vida do seu filho, é você ter todo o cuidado e você ser amor, né, acima de tudo. Porque a palavra de Deus fala que a gente deve ensinar os nossos filhos, né, dentro da palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que estudar com seu filho a palavra de Deus e você ter argumentos para ir convencendo eles, né? Eu estou ouvindo a Rose falando, hoje eu acho que eu tenho que brigar, porque ela é criança. Então, assim, realmente existem as diferenças das faixas etárias, então eu acho que cada faixa etária você tem que ter um tipo de tratamento mesmo para a palavra de Deus, porque a ideia é que os nossos filhos conheçam um Deus amoroso, né? Um Deus que cuida deles, a gente tem que passar isso. A gente tem que viver essa experiência com Deus dos nossos filhos para você ser uma mãe segundo a Bíblia. O seu filho tem que olhar para você e ver você uma mulher de fé, uma mulher que acredita, uma mulher que tem um comportamento ético, um comportamento de modelo para eles. Testemunho de vida. Você tem que ser aquilo que você diz que a Bíblia fala, né? Não adianta você querer você conhecer, você estar pregando e você ter um comportamento diferente do que a Bíblia fala. Então, ser uma mãe segundo a Bíblia é uma coisa difícil, mas que é necessário para a gente. Porque o que a gente precisa ser? Dar exemplo. E como é que a gente vai dar exemplo? Vivendo o que a Bíblia prega para nós e que a gente prega para os outros. Então, eu acho que ser uma mãe segundo a Bíblia é isso. E você está sempre em oração. Sempre em oração. Porque tem coisas que a gente não tem como fazer. É o Espírito Santo, que até o nosso tema aqui hoje é esse. Nosso tema é Mães, pergunte, né, que o Espírito Santo responde. Então, uma mãe segundo a Bíblia é uma mãe que é dependente da graça de Deus, dependente do Espírito Santo. E que quando o seu filho tiver atitudes assim difíceis, né, porque a gente sabe, né? A gente sabe. Cada um, como ela falou, cada um conhece o filho. E assim, hoje eu vejo, né? Como eu queria que eles fossem pequenos. Como eu queria, porque era muito mais fácil. Né? Era muito mais fácil. Então, ser uma mãe segundo a Bíblia é ser uma mãe dependente do Espírito Santo, dependente de Deus, que ora, que lê e que pratica. Obrigadas, mães. Então, você gostou dessa live? Essa foi a nossa primeira live de perguntas e respostas. Então, espero que seja a primeira de muitas. Você aprendeu, tirou suas dúvidas? O que eu quero, para encerrar, eu quero dizer que a palavra de Deus vai dizer que você tem que ensinar o menino no caminho. É no caminho que você ensina. Você não mostra o caminho, você vai junto. Porque as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Então, seja uma mulher de Deus, uma mãe segundo a Bíblia, vivendo aquilo que você fala. Não é aquele velho ditado do mundo que diz, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Não. E me imite, assim como eu imito a Cristo. É assim que tem que ser. Então, o meu desejo é que você fique na paz, que o Espírito Santo venha esclarecer as suas dúvidas, caso você ainda tenha, e que você esteja sempre com o coração disposto a aprender, a buscar, a perguntar ao Espírito Santo, porque Ele responde. Amém? Então, nós vamos encerrar orando. A pastora Rose vai orar para a gente agradecer. Antes de eu encerrar, só quero mandar
beijo para você, Miguel, se você está vendo, tá bom? Ele pediu para eu mandar, ó, um beijo. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa tarde maravilhosa, Senhor, por esses momentos, Senhor, que passamos na Tua presença, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, falando de temas, Senhor, que são difíceis, Senhor, que às vezes nos deixam tristes, às vezes nos deixam desanimados, cansadas, Senhor, mas nessa tarde, Senhor, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo cuide de nós, Senhor, para que nós possamos exercer, Senhor, essa função tão sublime, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, com a Tua orientação, com a Tua graça. Ó Deus, seja com cada mãe, Senhor, que está nos vendo agora, Senhor, cada mãe, Senhor, que nós conhecemos e que estão passando por dificuldades. Senhor, muito obrigada por, Senhor, poder ter entrado na Tua casa nessa tarde, que saudade, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar no Teu altar, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.